Boa tarde, galera. Segundo bloco aí. Vamos dar continuidade ao nosso estudo de geometria. Já vamos mandar aí a segunda questão na tela para a gente ler. Se dois polígonos convexos, um tem a mais que o outro 6 lados e 39 diagonais, então a soma dos números de vértices e diagonais dos dois polígonos é igual a... Volta para a tela. Bom, então ele está me dizendo o seguinte. Existem dois polígonos que a gente não sabe quantos lados tem cada um, mas sabe que o número de lados de um tem 6 a mais que o outro, certo? E o número de diagonais, a diferença entre elas dá 39. Ou seja, vamos dividir esse quadro montando aqui. Polígono 1. Polígono 2. Vamos chamar o número de lados do polígono 1 de N1 e o número de lados do polígono 2 de N2. Ou seja, eu tenho o seguinte, que lados do polígono 1 é N1 e lados do polígono 2 é N2. Ou seja, a quantidade de lados do polígono 1 eu chamei a variável N1 e a quantidade de lados do polígono 2 eu chamei de N2. Beleza. Bom, como ele está envolvendo diagonal e lado, então eu vou adotar uma variável também para diagonal. Vou chamar aqui diagonal do polígono 1, o número de diagonais, na verdade. Ou seja, o polígono 1 tem D1 diagonais e o polígono 2 D2 diagonal. O que ele me disse no texto? Ele me disse que um tem 6 lados a mais que o outro. Se um tem 6 lados a mais que o outro, se eu pegar o número de lados do polígono 1 menos o número de lados de um outro polígono, tem que dar 6. A diferença dos dois, do que tem mais menos o que tem menos, tem que dar 6. Vou supor aqui que o que tem mais é N2. Então, tem o seguinte, que N2 menos N1 tem que dar 6. O mesmo acontece com as diagonais, porém a diferença vai dar 39. Então, eu vou ter o seguinte. Quem tem mais lados, consequentemente, vai ter mais diagonais. Então, D2 menos D1 igual a 39. Bom, o que a gente precisa saber? Como que funciona o número de diagonais de um polígono? Vamos pensar no polígono qualquer aqui. Vou pensar aqui num pentágono. Então, eu tenho o seguinte. Diagonais. Então, tem um pentágono aqui. Pentágono aqui não regular. Tá aqui. E vou traçar algumas diagonais. Apanhando nesse vértice, eu tenho o seguinte. Quantas diagonais saem desse vértice? Tem uma diagonal para cá. Tem uma diagonal para cá. Correto? Ou seja, de cada vértice de um polígono, saem quantas diagonais? Bom, se eu contar que esse vértice aqui, ele vai sair, a quantidade de diagonais vai ser o quê? Eu tenho, perceba o seguinte, que o número de vértices é igual ao número de diagonais, de lados. Ou seja, se o polígono tem 5 lados, ele tem 5 vértices. Ele tem 6 lados, ele tem 6 vértices. Então, adotando aqui esse vértice, quantos serão as diagonais que eu vou traçar? Percebam aqui, do total de vértice, eu não vou conseguir fazer uma diagonal com esse vértice aqui, porque ela vai coincidir com um lado, então não é diagonal, e com esse vértice aqui. Esse daqui é o que eu estou usando como parâmetro. Então, o número de diagonais que sai de cada vértice é o número total de lado menos 3. Ou seja, desse vértice vai sair quantas diagonais? 2. Que eu tirei disso como? Peguei o total de vértice e subtraí 3. Ou seja, para cada um vértice, vai sair quantas diagonal? No caso aqui foi 5, que são 5 vértices, mas eu não conto esses 3 aqui, né? Menos 3. Bom, se isso é a quantidade de vértices que sai de cada
a quantidade de diagonal que sai de cada vértice. Então, se eu chegar aqui, quantos diagonais saem desse vértice? Então, tem uma diagonal aqui, tem uma diagonal aqui, correto? Quantas diagonais saem desse vértice? Tem uma diagonal aqui, opa, essa diagonal eu já contei uma vez, estou contando ela pela segunda vez, e tem o quê? Outra para cá. Aqui, tem uma que vai para cá, outra para cá, ou seja, essa diagonal eu já contei uma vez, estou contando de novo, essa daqui também já contei uma vez. Chegando aqui, essa e essa, ou seja, no final das contas, todas as diagonais eu contei 2 vezes. Então, para a gente generalizar o caso, eu tenho o seguinte, eu peguei assim, quantas diagonais sai de cada vértice? É o número de vértices menos 3, porque o vértice que eu estou tomando como referência não vai contar nem os 2 laterais dele, os 2 adjacentes. Menos 3, então, vezes o quê? O número de vértice, que no caso aqui coincide com o número de lados. Então, aqui como o nosso é pentágono, então eu tenho 5. E isso vai dar o quê? O dobro de diagonais, porque cada diagonal eu contei 2 vezes. Então, teoricamente, teria que sair o dobro. Então, para a gente saber o real número de diagonal, a gente tem que fazer o quê? Dividir por 2, né? Opa, divido por 2. Isso aqui vai ser o quê? O número de diagonais do nosso pentágono. Ou seja, generalizando, como que eu posso achar a quantidade de diagonais de um polígono qualquer? Bom, a gente pode pensar o seguinte, se eu chamar de n o número de lados, e o número de lados coincide com o número de vértices, eu posso dizer o seguinte, que é o quê? N menos 3 vezes o número de vértices, que coincide com o número de lados, que é n, e eu pego isso aqui e faço o quê? Divido por 2. Então, daqui, nós concluímos que o quê? Que o número de diagonais é uma função do número de lados, né? Ou seja, dependendo do número de lados, eu posso descobrir quantas diagonais tem o elemento. Está aqui. Então, o número de diagonais de um polígono qualquer de n lados é dado por n menos 3 vezes n dividido por 2. Bom, então daqui nós podemos concluir o seguinte. Nessa equação aqui, eu posso escrever ela em função de n. Ou seja, vamos montar aqui a nossa equação. Eu vou ter o seguinte. D2 menos D1 é igual a 39 diagonais, correto? Bom, quem é D2? D2 é um polígono, D2 é o número de diagonais do nosso polígono 2, que tem a quantidade de lados N2. Então, quantas diagonais ele vai ter? N2 menos 3 vezes N2 dividido por 2, correto? O polígono N1 tem D1 diagonais, que vai dar um total de N1 menos 3 vezes N1 dividido por 2. Repare que a gente está jogando o quê? Na expressão que nós encontramos para achar o número de diagonais em função do número de lados. Igual a 39, correto? Beleza. Bom, daqui nós temos essa primeira equação, que eu posso reescrever ela como da seguinte forma, que N2 é igual a 6 mais N1. Fica um pouco apertado aqui, mas dá para ver. Ou seja, N2 é igual a 6 mais N1. Deixa eu colocar aqui para ficar mais claro. N2 é igual a 6 mais N1. Tá aqui. Então, se eu jogar no lugar de N2, eu escrever 6 mais N1, eu vou deixar minha expressão aqui com apenas uma variável, né? Que seria, no caso, N1. Então, é isso que eu vou fazer. Onde tem N2, eu vou colocar o quê? 6 mais N1. Então, vai ficar o seguinte. N2 aqui é 6 mais N1 menos 3 vezes N2, que é 6 mais N1, tudo isso dividido por 2, correto? Menos N1 menos 3 vezes N1, tudo isso sobre 2, igual a 39. Bom, vamos trabalhar um pouco essa matemática aqui. Isso aqui vai ficar como?
6 menos 3 dá 3, então vai ficar 3 mais N1 vezes 6 mais N1, tudo isso sobre 2. Posso deixar um denominador só agora, né? São uma subtração de fração de mesmo denominador, posso deixar num único denominador, que é o 2, menos N1 menos 3 vezes N1. Isso aqui tem que ser igual a 39. Bom, aqui a gente tem que fazer o quê? Uma distributiva, né? Correto? Então vai ficar assim. 3 vezes 6, 18. 3 vezes N1, 3 N1. Para cá, 6 vezes N1, 6 vezes N1. Daqui para cá, N1 ao quadrado. Fazendo aqui, eu tenho N1 vezes N1, dá N1 ao quadrado, mas tem um sinal negativo aqui na frente, então fica menos N1 ao quadrado. N1 vezes menos 3 dá menos 3N1, com o menos daqui vai ficar mais 3N1, tudo isso igual a 39. Tudo isso também dividido por 2, né? Bom, então eu tenho aqui N1 ao quadrado menos N1 ao quadrado, isso dá o quê? 0, né? Então, aqui nós vamos ter 3N1 mais 6N1 dá 9N1, mais 3N1 daqui dá 12N1, então nós vamos ter 12N1. Aí aqui somando 18 mais 3 dá, 18 só, aqui é o 3N. Então, mais 18 igual a, esse 2 passa para lá fazendo o quê? Multiplicando, né? Então, vai ficar 39 vezes 2, que dá 78. Posso jogar o 18 para lá subtraindo, nós vamos ter que 12N1 é igual a 60, correto? Se passar o 12 dividindo 60, nós vamos encontrar aqui N1 igual a 5. Bom, N1 tem o quê? 5 lados. Se N1 tem 5 lados, quantos lados tem o N2? N2 não é 6 mais N1? Então, daqui eu concluo que N2 vai ter o quê? 6 mais 5, que é 11 lados. Então, N2, 11 lados. O que ele quer? Ele quer saber o seguinte, que eu pegue a soma dos lados do polígono 1, mais a soma dos lados do polígono 2, mais as diagonais dos lados as diagonais do polígono 1 e a diagonal do polígono 2. Beleza. Então, a gente já tem o quê? Os números de lado, falta a gente descobrir o quê? A diagonal de cada um, quantidade diagonal de cada um. Vamos apagar aqui para a gente continuar. Vou apagar aqui o meio, a explicação. Bom, então, o objetivo da nossa resposta é saber o seguinte. Então, resposta, N1 mais N2 mais D1 mais D2, correto? Como a gente já sabe como descobrir quanto que é D1 e D2, então vamos lá. D1 vai ser o quê? O número de lados menos 3, então quanto que vale N1? 5, né? Então vai ficar 5 menos 3 vezes 5 dividido por 2, né? Isso aqui vai dar exatamente 5 diagonais. D2 vai ficar número de lados do polígono 2, 11, né? Então vai ficar 11 menos 3 vezes 11 sobre 2. Isso aqui vai ficar 11 menos 3 dá 8, 8 dividido por 2 dá 4, 4 vezes 11, 44.
Então, está aqui o número de diagonais. Então, nossa resposta, nós vamos ter o seguinte. N1, 5. N2, 11. D1, 5. D2, 44. Vamos começar aqui a somar com os maiores, que eu acho que ajuda mais. 44 com 11 dá 55, né? 55 mais 10, que é 5 daqui, dá 65. Então, nossa resposta, 65. Resposta letra B. Correto, gente? Ou seja, aqui nós concluímos que o número de diagonais é uma função do número de lados de um polígono. E isso eu posso utilizar o quê? Para qualquer polígono. Correto? Seguimos aqui, vou apagar o quadro e seguimos para a próxima questão. Próxima questão na tela, vamos ler e ver o que ela nos diz. Questão 14. A, B, C, D são vértices consecutivos de um hexágono regular. A medida em graus de um dos ângulos formados pelas diagonais AC e BD é... Bom, nós temos o seguinte. Ele está pensando aí num polígono, volta aqui para o quadro, né? Ele está pensando aí num polígono, um hexágono regular, ou seja, o que seria um hexágono, primeiramente? Então, os polígonos, eles dependem do quê? A nomenclatura está diretamente ligada com a quantidade de lados, ou seja, quadrado, 4 lados, triângulos, 3 lados, pentágono, 5 lados, hexágono, 6 lados. Bom, então ele está falando de uma figura, de um polígono, que possui 6 lados e ele é regular. O que seria uma figura regular? Possui todos os lados com a mesma medida, ou seja, todos os lados são iguais em questão de medida. Então vamos dar uma rascunhada aqui, o que seria o nosso hexágono regular. Eu teria o seguinte. Algo mais ou menos assim. Tá aqui. Algo mais ou menos assim, supondo que ele esteja o quê? Regular, ou seja, que todos os lados são iguais. Bom, para a gente resolver essa questão, a gente precisa conhecer alguns tópicos anteriores. Na última aula, nós classificamos o quê? Os triângulos quanto ao critério lado. Agora nós vamos, para pensar nessa questão, vamos classificar os triângulos quanto ao critério ângulo. Então, vamos começar com isso, nosso ponto de partida. Então, classificação de triângulo critério utilizado quanto a quanto a lado. Quanto a lado. Na última aula nós fizemos o contrário, acho que eu disse o contrário. Nós classificamos quanto a ângulo, nessa nós vamos classificar quanto a lado. Então, primeiro caso. Triângulo isósceles. O que seria um triângulo isósceles?
Bom, triângulo isósceles é um triângulo que possui o quê? Dois lados congruentes, ou seja, dois lados com a mesma medida. Então, dado aqui um triângulo qualquer, vou colocar aqui na frente. Esse lado, se for igual a esse, ou seja, tiver a mesma medida, esse triângulo é chamado o quê? De triângulo isósceles. Por consequência, este ângulo tem que ser o quê? Congruente desse, ou seja, eles estão opostos ao mesmo lado. E a abertura do ângulo vai depender do quê? Do tamanho do lado para o mesmo triângulo, né? Então, este ângulo é congruente com esse. Segundo tipo de triângulo, triângulo equilátero. O que seria um triângulo equilátero? Triângulo equilátero que possui o quê? Todos os ângulos todos os lados congruentes, correto? Então, é um triângulozinho mais ou menos assim. Este lado é congruente a esse, ou seja, a mesma medida, que é congruente a esse. Por consequência, esse ângulo é o mesmo desse, que é o mesmo desse. Quanto aos ângulos, já vamos começar a mexer. Mas a ideia é que todos aqui seriam o quê? Iguais. Bom, terceiro tipo de triângulo, triângulo escaleno. O que seria um triângulo escaleno? Que não possui nenhum lado congruente ao outro. Ou seja, todos os lados são diferentes. Então, nós teríamos algo assim. Ou seja, esse lado é uma medida, esse é outra e esse é outra. Por consequência, todos os ângulos internos são o quê? Diferentes. Então, aqui é alfa, aqui é beta, aqui é teta. Somente uma hipótese. Correto? Bom, tá aí classificação dos triângulos quanto a lado. O que nós vamos pegar? Aqui, bater em cima do triângulo equilátero. Gente, não existe prova do Enem que eles não cobrem triângulo equilátero. Toda prova do Enem tem triângulo equilátero. Vamos deixar ele aí, vamos mexer um pouquinho com os ângulos internos de triângulo. No último bloco, no bloco anterior, nós vimos o seguinte. Quando eu tenho duas retas paralelas, aliás, e dentro dessas duas retas eu vou traçar aqui um triângulo. Então, eu tenho um triângulo aqui, ó. Correto? E eu vejo o seguinte. Vou chamar esse ângulo interno de alfa, esse de teta e esse de beta. O que acontece aqui? Então, eu posso pegar, traçar uma reta que passa por um dos lados do triângulo e traçar uma paralela que passe pelo vértice oposto a esse lado. Então, nós vamos ter o quê? Duas retas paralelas. A ideia aqui é colocar naquela situação que nós vimos hoje à tarde, mais cedo, no paralelismo, ou seja, duas retas paralelas e algumas transversais ou uma transversais cortando essas duas retas paralelas. Se a gente prolongar essa reta aqui, ó, nós vamos cair no caso que nós estudamos, certo? Então, este ângulo aqui e esse aqui são chamados o quê? Alternos internos. Ou seja, se esse ângulo aqui é teta, este ângulo aqui tem que ser quanto? Teta também. Se eu prolongar essa reta aqui, esquecer essa que eu prolonguei e prolongar essa daqui, caímos de novo naquele caso. Eu tenho duas retas paralelas cortadas por uma transversal, correto? Ou seja, este ângulo aqui, lembrando aqui do Z, né? Este ângulo aqui é alterno interno com esse. Então, se esse ângulo tem medida alfa, esse ângulo também tem que ter medida alfa. O que nós estamos verificando aqui? Alfa, beta e teta, esses três ângulos somados tem que dar quanto? 180 graus, né? Ou seja, alfa mais beta mais teta, somado tem que dar 180 graus. E alfa, beta e teta são o quê? Os ângulos internos desse triângulo. Bom, se eu consigo fazer essa situação para todo e qualquer triângulo, eu já posso concluir que o quê? Que para todo triângulo, a soma dos ângulos internos sempre dá o quê? 180 graus. No triângulo equilátero, aqui, que todos os lados são iguais e todos os ângulos internos são iguais, ou seja, eu vou pegar o 180 e dividir por 3, vai dar o quê? 60 graus para cada, né? Ou seja, todos os ângulos internos, quando se falar de um triângulo equilátero,
vão ser sempre 60 graus. Quando eu analisar o hexágono regular ele surge da junção de 6 triângulos equiláteros. Então, se eu traçar isso aqui, ó, lembrando que regular, que todos os lados têm a mesma medida, né? Ou seja, congruente. Imagina que aqui está o centro. Todos esses triângulos aqui são o quê? Triângulos equiláteros. Então, cada ângulozinho desse aqui vale quanto? 60 graus, né? Esse. E assim sucessivamente. O que ele pede para fazer? Vamos dar aqui nome aos vértices. Supondo que esse vértice seja A, esse seja B, esse seja C e esse seja D. Então, ele me diz o seguinte: trace a diagonal AC e trace a diagonal BD. Gente, esse triângulo equilátero aqui, ele tem um lado comum com esse de baixo, ou seja, eles são o quê? Congruentes, ou seja, todos os lados de um são a mesma medida do lado de baixo. Então, se eu faço um corte aqui, esse corte aqui está dividindo esse ângulo exatamente em duas partes iguais. Então, esse ângulozinho aqui mede 30 graus. E do outro lado aqui, 30 graus, porque o quê? Era um ângulo inicial de 60, eu cortei no meio e ficou 30 para cada. E esse aqui também vai ser o quê? 30 graus, correto? Perceba o seguinte, esse triângulo aqui, ele é isósceles, então aqui é 30, aqui é 30. E esse triângulo é congruente com esse aqui, né? ABC, ou seja, o triângulo BCD é congruente com ABC, ou seja, é como se fosse o mesmo triângulo em posição diferente. Ou seja, aqui nós temos um triângulo equilátero, aqui outro, então aqui eu estou cortando o meu ângulo no meio. Isso era inicialmente de 60 graus, porque era um triângulo equilátero. Aqui mede 30. Aqui também vai ser 30, correto? Ou seja, aqui está o encontro das diagonais. Então, formando esse triângulo aqui, eu tenho um triângulozinho assim, vou colocar ele aqui. Aqui está o vértice B, aqui é o encontro, e aqui está o vértice C. Se este ângulo aqui é 30 graus, e esse é 30, então falta a gente descobrir esse ângulo aqui que eu vou chamar de x. Mas a gente já sabe que a soma dos ângulos internos de todo e qualquer triângulo sempre vai dar quanto? 180 graus. Então daqui eu posso concluir que x mais 30 mais 30 é igual a 180 graus. Bom, então daqui nós vamos ter aqui o quê? 30 mais 30 dá 60, passa para lá subtraindo, x aqui vale 120. Aí você diz, mas como que eu sei que ângulo é? Bom, eu tenho esse ângulo aqui, é do cruzamento das duas diagonais, e esse daqui que é o que falta para dar 180, né? Ou seja, se esse ângulo aqui é 120, esse aqui tem que ser o que falta para dar 180, que é 60 graus. Então, eu tinha duas possibilidades de resposta, ou 120 ou 60 graus. Ele não disse se ele queria o maior ou menor, apenas um deles. Então, só pode ter uma dessas possibilidades na resposta. Retomando aqui a questão, bota na tela aí. Então, A, B, C, D são vértices consecutivos de um hexágono regular. A medida em graus de um ângulos formado pelas diagonais AC e BC então, um dos ângulos seria quanto? 120. Volta para o quadro. Então, 120 seria a resposta. Ele só quer um dos ângulos. Valeu, galera. Nós vamos ficar por aqui. Até a próxima semana. Abraço para vocês. Bons estudos.